Homilias do Padre Giovanni, Missa Dominical. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir dizendo: numa cidade um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele. Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, irmãos e irmãs, neste tempo do mês missionário, neste tempo das missões, nós estamos refletindo bastante sobre a coragem e a permanência, sobre a perseverança fiel. E aqui hoje vem alguma coisa que é essencial para todos nós: a fé e a oração. A fé, segundo a carta aos Hebreus, no capítulo 11, vai dizer: é a posse antecipada do que se espera e a certeza a respeito daquilo que não se vê. Essa é uma das definições mais precisas do que seria fé nas Sagradas Escrituras, perto daquilo que a gente de fato entende de fé. É a condição, a capacidade de apossar-se do que ainda não se percebe ou não se vê, ou a certeza do que humanamente nós não conseguimos, pelos sentidos humanos, conhecer ou perceber. E é assim então que nós precisamos ser impulsionados por esta fé. Fé que nos amadurece como pessoas, fé que nos amadurece como filhos de Deus, como pessoas cristãs, pessoas de oração. Porque existem muitas pessoas que oram, mas não têm fé. Então, por não ter fé, querem respostas contínuas e rápidas da sua oração. Acham que oração é ato de mágica.
E quando a oração não tem uma resposta breve, caem num profundo abismo, numa profunda dificuldade, num profundo sofrimento. É importante, queridos irmãos, é importante, queridas irmãs, que nós refletamos um pouco sobre a nossa fé, porque ela é o sustentáculo, a certeza daquilo que nós não vemos é que nos sustenta, porque nós não precisamos receber a bênção, a graça, mas na alma temos certeza que esta bênção, esta graça vai chegar. Nós não precisamos de maneira nenhuma ter esta presença, mas acreditamos que ela existe, que ela é uma realidade. E ainda que nós não sintamos, não experimentamos, a fé então nos impulsiona. É desta forma que Moisés sobe a montanha, enquanto Josué está ali guerreando com os amalecitas, Moisés está orando. Alguém poderia dizer assim: poxa vida, mas seriam mais 3 grandes guerreiros para a guerra, né? Estão desperdiçando 3 grandes guerreiros. Mas na verdade, ele está mais do que nunca guerreando pela fé. Ergueu suas mãos, adorou a Deus em espírito e verdade, implorando a mão de Deus sobre aquele povo. Enquanto suas mãos ficavam erguidas, o povo ganhava. Quando sua mão cansava, o povo perdia. Ali encontrou 2 apoiadores que seguraram suas mãos no céu, no alto, na intercessão, no sacrifício. Seus braços abertos alcançaram a vitória da guerra contra os amalecitas. Foi graças aos seus braços abertos, graças à sua intercessão, à sua oração, que os amalecitas perderam e Israel ganhou. Os braços abertos de Moisés é um sinal de fé, é um sinal profundo de quem acredita no Deus verdadeiro, de quem toma posse do que se espera e de quem acredita naquilo que não se vê. A esperança que impulsionou Moisés e a certeza na alma da vitória e da necessidade de uma intercessão perfeita e profunda fez com que o povo de Deus encontrasse suas respostas, fez com que o povo de Deus vivesse a vitória. Aqui está um grande segredo para todos nós. Nós vivemos esta vida guerreando todos os dias, uma guerra que às vezes perdemos e ganhamos, mas se nós estivermos de mãos estendidas, e se os nossos intercessores, com os seus joelhos dobrados e com as suas mãos estendidas, estiverem conosco, seremos vitoriosos. Isso é fé. Será que você realmente acredita no poder da oração? Será que realmente você acredita no poder da intercessão? Ou será que em meio às dificuldades, em meio aos problemas, você é mais prático? Não tem problema ser prático. Que ótimo que você é prático. Que ótimo que você resolve ou melhora situações com a sua praticidade. Mas só ela não é suficiente para toda a vida. Só ela não é suficiente para todas as coisas. Então nós precisamos refletir e pensar um pouco até que ponto você é um homem ou uma mulher de fé. Pela fé, o pai da fé, Abraão, saiu de sua terra com coragem. Pela fé, ele subiu a montanha para sacrificar seu filho. Pela fé, ele se colocou totalmente disponível a Deus. Pela fé, Moisés ergueu seus braços e pela fé, tudo foi acontecendo. Também é pela fé que a viúva alcança do juiz injusto a resposta que ela queria. Ela foi uma pessoa de tanta fé que ela não deixou de insistir.
Ela sabia que um dia o coração daquele juiz injusto e iníquo ia se abalar. Não importa se foi porque ela era chata, não importa se foi porque ela era insistente, não importa se foi porque ele tinha medo dela avançar ou fazer mal. O que importa foi a sua insistência, sua coragem, sua fé, sua coragem de todos os dias, incessantemente, ir até aquele que era um injusto juiz. E ela alcançou a graça. Se o injusto e o iníquo deu a graça pela insistência, quiçá o bom juiz, misericordioso e santo, nos dará pela nossa fé insistente. É interessante e importante, diante dessas leituras, em primeiro lugar, nos questionarmos sobre a nossa fé, questionarmos sobre a nossa coragem de insistir, de continuar ali, fazendo a missão oportuna e inoportunamente, como diz a segunda leitura, numa insistência profunda e diária, para alcançar aquilo que Deus deseja para nós. Aqui nós precisamos refletir um pouco mais, aqui precisamos olhar um pouco mais, perceber um pouco mais o que o Senhor está nos chamando. Primeiro, Ele nos chama a sermos intercessores, diante de qualquer situação que está acontecendo. Nós estamos vivendo tantos momentos difíceis em nosso país, em nossa cidade, em nossas famílias, e aí a gente precisa se perguntar: até que ponto você tem sido um intercessor? Até que ponto você tem dobrado os seus joelhos no chão todos os dias, oportuna e inoportunamente, para interceder pelo país? Talvez Josué esteja guerreando, os Josués, não é um Josué, os Josués estejam guerreando, e talvez até você seja um Josué que está guerreando, mas só isso não basta. É preciso que todos nós dobremos os nossos joelhos para rezar, interceder. Você está com um problema na sua família insolúvel? Faça o que tem que fazer, corra atrás do que tem que correr, mas não esqueça de todos os dias dobrar os seus joelhos no chão, render o seu coração diante de Deus e interceder insistentemente: Senhor, dai-me a solução, Senhor, dai-me a solução, Senhor, eu creio, dai-me a solução, Senhor, eu creio, dai-me a solução, Senhor, eu creio, dai-me a solução, todos os dias, insistentemente. Esta intercessão, esta oração oportuna e inoportuna, esta oração diária, insistente, perseverante, ela é transformadora de todas as coisas. E nós precisamos pensar em tudo na nossa vida, precisamos ter oração insistente e perseverante, em todos os acontecimentos. Não precisamos nos desesperar diante das situações. Se a sua vida está confusa, se a vida da sua família está confusa, o que é essencial? A sua intercessão, sua oração diária, dizendo: Senhor, eu preciso, e eu sei que o Senhor me dará sabedoria, discernimento, força para a solução de todas as coisas. Assim, nós então entramos em algo fundamental: sermos intercessores. Cada fiel cristão é, por sua natureza, intercessor. No corpo místico que nós participamos, na igreja que nós vivemos, que é aqui militante neste mundo, somos intercessores uns dos outros. E mais do que murmurar e reclamar, porque o meu irmão tem tal defeito e tal defeito, porque ele faz isso ou aquilo de errado,
Eu devo me tornar um intercessor do meu irmão. Quando meu irmão erra comigo e me atinge, me fere, e eu me torno um intercessor, então eu creio que no poder de Deus tudo será transformado. Eu creio que todas as coisas serão modificadas. Eu estou, cada vez que eu dobro meus joelhos no chão para orar pelo impossível, eu estou acreditando que meu Deus é o Deus do impossível e que pode mudar todas as coisas. Da mesma maneira que Moisés esteve de mãos estendidas para que o povo de Israel vencesse a guerra, Jesus Cristo morreu no alto da cruz de braços abertos, estendidos, para que o novo Israel, que somos nós, vencêssemos todas as guerras. Ele, no alto do madeiro, de mãos e braços abertos, estendeu-os para nós como um eterno intercessor entre o céu e a terra, como ponte e ligação entre Deus e o homem e Deus, para que todas as graças e bênçãos fossem ali derramadas sobre nós, graças à sua intercessão de toda a sua vida, nós somos sarados. E como diz a carta aos Colossenses, o documento que nos condenava foi cancelado, graças ao sangue redentor do Cristo, no alto do madeiro, com seus braços abertos. Somos vitoriosos em todas as situações, porque temos um intercessor, alguém que não só orou, mas doou a sua vida, alguém que não só intercedeu, mas entregou a sua vida como uma intercessão perpétua e eterna, uma nova e eterna aliança, perpétua, para que nós fôssemos vitoriosos em todas as guerras, pois não existe guerra que não seja vencida pela intercessão de Jesus Cristo. E talvez você pergunte: Padre, mas por que eu estou sucumbindo então? Aqui entra a sua fé. Erga a sua voz, clame o Senhor, viva a fé, tome posse, tenha certeza do que você não viu, e você verá um milagre acontecendo na sua vida. Aqui eu não estou fazendo de maneira nenhuma teologia da prosperidade. Aqui eu não estou dizendo que você ganhará mundos e fundos, mas eu estou dizendo que Cristo conquistou para nós a herança da vida eterna, que Cristo conquistou para nós a esperança e a certeza de todas as soluções, de todas as respostas, que Cristo conquistou para nós aquilo que nós mais precisávamos para a nossa felicidade e realização. Cristo venceu de braços abertos como intercessor, para que todas as guerras do mundo também fossem vencidas. Eu não sei o que você está passando, e nem sei qual é o seu problema, mas de uma coisa eu sei: Cristo, seu intercessor, se manteve de braços abertos e lhe deu a vitória sobre todo e qualquer problema, sobre toda e qualquer situação. Não existe problema, não existe situação que já não esteja vencida em Cristo Jesus. O que precisa agora é a nossa adesão de fé. O que precisa agora é a nossa união com Cristo, a nossa vivência e a nossa alegria do seguimento desse Cristo que nos salvou definitivamente. Somos salvos, mas ainda não experimentamos a salvação, porque precisamos nos adequar a esse mistério, porque precisamos nos aproximar desse mistério, porque precisamos permitir-nos beber desse cálice salvador, e para isso precisamos aprender que Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas o caminho por onde devemos caminhar. Ou seja, devemos imitá-lo sendo também intercessores, devemos imitá-lo dando também a nossa vida, sem nos poupar, mas sacrificando um pouco de nós pela salvação da humanidade. E aí chegamos àquilo que diz São Paulo: completa na minha carne o que faltou a paixão de Cristo. Mas não faltou nada a paixão de Cristo, ela foi completa.
Mas São Paulo está entendendo que ele precisa se unir de tal forma a Cristo, que ele precisa unir-se completamente, que ele entrega todo o seu sofrimento, e ele vê todo o sofrimento, dificuldade, problema, tudo que lhe atinge, como a sua cruz pessoal, para a sua salvação e para a salvação de todos os outros. Ele entendeu que nada é em vão. Por isso, de maneira nenhuma eu estou dizendo que nós vamos parar de sofrer, mas eu estou dizendo que em Cristo todo sofrimento tem um outro sentido, então tem um outro valor, então tem um outro peso, então tem uma outra forma, então tem um outro significado. Então ele não dói tanto como tantos outros sofrimentos de quem não encontrou Cristo e de quem não experimentou o seu amor. Mas é preciso que pela fé sejamos perseverantes. A vitória já é nossa, a guerra já foi vencida. Perseveremos hoje na fé, perseveremos hoje com coragem na oração, ergamos nossos braços abertos, clamando ao Senhor, louvando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor, entregando as situações, numa única certeza: Cristo venceu todas as guerras, e com Ele também eu sou vitorioso. Que Deus nos abençoe, que Ele nos esclareça, que abra nossa mente e que nos faça mais do que nunca missionários da fé, corajosos, homens e mulheres com condições de ir à frente, homens e mulheres de fé que não param nas dificuldades, que não param nos sofrimentos, mas que com seus olhos ao horizonte dizem: eis que eu vou, e vou, e vou até chegar onde Cristo me chama. Que Deus nos abençoe e nos ajude pela fé a alcançarmos tudo quanto Ele sonhou para nós.